amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando com vocês depois de uma longa espera, né, no nosso canal Hora Teológica. Eu até peço perdão para os irmãos pela demora, porque às vezes a gente está colocando algumas coisas, organizando algumas coisas e, né, tentando produzir algumas coisas, trazendo outras novidades, esperando que outras novidades apareçam para a gente estar apresentando para vocês. E aqui está mais uma novidade, uma obra pouco falada, de também uma editora também pouco falada, né? Antes de eu apresentar para vocês aqui, dá aquele like, aquela curtida, deixa o seu like aqui no canal. E você que não é inscrito, mano, você passa por aqui, você às vezes é indicado, se você viu às vezes o canal pela primeira vez, se inscreva, faça parte desse canal, desse projeto, dessa família, ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho nos seus grupos que você faz parte, pode ser o grupo da sua igreja, grupo de teologia no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, tá bom? E não se esqueça, o sininho das notificações, a gente sempre está lembrando, pessoas estão perdendo as suas inscrições, o YouTube tem desativado o sininho, você sempre observa, se o sininho está ativado, você vai apertar, vai abrir aquelas 3 abas, a primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo novo que subir no canal, ok? Lembrando do nosso grupo, quem quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, o Hora Teológica News. Ah, Renato, que grupo é esse? É um grupo que não é debate, tá? É um grupo de informações, de lançamentos, um grupo de troca, de venda, né? Muitas informações de obra que estão chegando no mercado. Não é grupo de debate, é um grupo que vai sempre estar te atualizando do que mais novo está chegando no mercado. E aí também outras informações também, curiosidades, esclarecimentos para os que irmãos precisam saber. Só mandar o seu nome e seu contato para o e-mail que vai aparecer aqui na tela, santosrsb2004@gmail.com. Dito isto, vamos para o que interessa? Tá aqui, irmãos, uma obra que está há muito tempo aqui guardando para mostrar para vocês. Deus Uno e Trino, uma introdução à teologia trinitária. Sai daqui da editora, como eu falei, né, editora Cultor de Livros, quase as pessoas não falam sobre ela, mas tem obras muito interessantes. Isso aqui do padre João Paulo de, acho que de Melo, né? João Paulo de M. Dantas, ou João Paulo Dantas, tá? Uma obra aqui que é um pouquinho extensa, aqui, ó. Ela parece ser fininha, mas não é não, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ela praticamente tem 303 páginas. Você tem aqui uma rápida biografia do autor. Deixa eu baixar aqui um pouquinho a câmera para facilitar. Pera aí. Às vezes a sombra pega aqui e atrapalha um pouquinho o visual. Quem é? Ó, João Paulo de Mendonça Dantas. Professor de Teologia Sistemática da Faculdade Católica de Belém e da Faculdade de Teologia de Lugano, Suíça, além de exercer suas atividades pastorais como vigário da Catedral Metropolitana de Belém. Em 2019, doutorou-se com summa cum laude em Teologia Dogmática pela Faculdade de Teologia de Lugano. Em 2011 e 2013, lecionou Teologia na Faculdade Católica de Fortaleza. Em 2015, obteve a habilitação de Teologia Dogmática pela Faculdade de Teologia de Lugano. É autor de numerosos livros e artigos em diversas línguas. Em 2019 e 2020, foi assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé da CNBB. Vamos lá. Uma obra assim, interessante para quem gosta de doutrina trinitária, pneumatologia, tá? Principalmente a doutrina trinitariana. Nós sabemos muito bem que tanto a doutrina católica quanto a doutrina protestante falam a mesma linguagem, questão da trindade, ok? Sobre as 3 pessoas. Vamos lá, aqui tem muita coisa interessante que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu fechar um pouco a situação da câmera, que não está ajudando muito o posicionamento aqui. Aqui, vamos lá. Você tem aqui o sumário. Capítulo 1, Introdução Geral ao Tratado da Trindade. A relação entre a fé, o conhecimento e a experiência no itinerário de Santo Agostinho, De Trinitate, o livro, né? A importância do Tratado da Trindade, estrutura do tratado, Dei Verbum e a revelação em Cristo, Trindade imanente e Trindade econômica, método do Tratado da Trindade. Você tem aqui o 2, capítulo 2, Fundamentos Bíblicos do Tratado da Trindade, Antigo Testamento, a unicidade de Deus, a revelação no nome de Deus, sinais da revelação trinitária do Antigo Testamento. Você tem Novo Testamento, sinóticos, escritos joaninos, paulinos, Atos dos Apóstolos, a Carta aos Hebreus. Adendo 1, o Pai como origem de Jesus e como princípio da salvação. Adendo 2, o Espírito Santo no Antigo Testamento.
Capítulo 3. A evolução histórica da doutrina trinitária. Antes de Nicéia, as primeiras heresias antitrinitárias, o monarquianismo, o dualismo gnóstico, o subordinacionismo ontológico diário e a resposta do Concílio de Nicéia, a resposta do Concílio de Constantinopla em 381 aos pneumatômacos, a divindade do Espírito nos padres capadócios, a resposta do magistério, o ensinamento de Agostinho, da Trindade, o conceito de missão. Você tem aqui, ó, a doutrina sobre as relações, os nomes próprios das três pessoas, a doutrina psicológica da Trindade, breve avaliação da doutrina de Agostinho em relação à teologia grega e escolástica, Oriente e Ocidente, a questão teológica do Filioque, Idade Média, São Tomás de Aquino, possessões do Filho e do Espírito, a conexão entre pessoa e relação subsistente, as missões trinitárias e o empenho soteriológico, noções ou propriedades, apropriações. Aqui, ó, indicações do magistério sobre o magistério de Deus do Concílio de Lyon, até a trilogia trinitária de João Paulo II, Catecismo da Igreja Católica, conceito grego do pericorese e o latino de circummincessio. Adendo 4, conceito de pessoa na doutrina sobre Deus, do Joseph Ratzinger. Capítulo 4, a Trindade na teologia contemporânea. Você vai ver qual é a perspectiva dos autores contemporâneos, principalmente você tem muito aqui autores alemães, né, luteranos, principalmente aqui você tem, ó, Paul Tillich, Karl Barth, Jürgen Moltmann, tem o Lossky, esse aqui eu não conheço, esse aqui o Bulgakov, de Igreja Oriental Ortodoxa, tá? Karl Rahner, Hans von Balthasar, Joseph Ratzinger, Leonardo Boff. Aí você tem aqui Santa Elizabeth na Trindade, um exemplo extraordinário da teologia mística. Bibliografia, vamos lá. Eu separei aqui algumas partes interessantes. Aqui, ó. Você tem aqui algo sobre Teófilo de Antioquia. Olha o que ele diz aqui, que é um dos padres da igreja, né? Um dos padres da igreja. Aqui, ó. Adiante, Teófilo utiliza o termo traz para referir-se à Trindade. Os 3 dias que precedem a criação dos luzeiros são símbolo da Trindade, de Deus, de seu verbo e de sua sabedoria. Na sua obra Adversus à Heresia, ou Contra as Heresias, de Ireneu de Lyon, apresenta de um modo original a revelação cristológica lida como chave trinitária. Ele colhe o seu pensamento dos escritos paulinos e joaninos, sem precisar muitas categorias da filosofia helênica. Jesus Cristo é apresentado e compreendido como o Verbo de Deus, saído do seio do Pai, mas permanecendo em perfeita unidade com Ele, para doar o Espírito Santo aos homens, reuni-los e conduzi-los de volta ao seio do Pai Eterno. Como podemos notar, Irineu afirma a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na obra da salvação da humanidade, do mesmo modo como anteriormente já tinha ensinado a ação das 3 pessoas da Trindade na obra da criação. Aqui agora é interessante. Irineu apresenta o Filho e o Espírito Santo como se fossem as 2 mãos por meio das quais o Pai se revela e age na história da salvação. É interessante quando a gente vai pensar em questão de ação ou trindade econômica, né, que tem a ver com a salvação da humanidade. O Pai de forma alguma vai trabalhar de forma à parte do Filho, nem o Filho do Espírito, nem o Espírito do Pai. Então, naturalmente, às vezes os teólogos procuram sistematizar cada função, mas na verdade quando você fala cada função parece que cada um está fazendo um trabalho separado, e na verdade todos os 3 trabalham em conjunto. Então os teólogos às vezes separam sistematicamente a função do Pai, por exemplo, é arquitetar a salvação. Jesus ele veio consumar a salvação e o Espírito Santo ele veio, no caso, trabalhar na questão da regeneração para a salvação. Então parece que um faz uma função e acaba não fazendo a outra. Né, algo que fica desvinculado de uma função e na verdade não acontece, né? Os 3 trabalham sempre em unidade. Ó, nos escritos de Irineu, a inteligência do mistério trinitário é compreendida e apresentada em uma perspectiva histórico-salvífica. O homem vivente é a glória de Deus, mas a vida do homem é a visão de Deus. A visão de Deus explica Coda, se oferece através do ritmo trinitário por meio do qual Deus criou e salvou o homem, do Pai por meio do Filho e do Espírito Santo doado. Outra parte interessante que eu marquei aqui
é sobre justamente aqueles autores da teologia contemporânea, como eu falei para vocês. Aqui, ó, você vai começar no capítulo 4. E olha só, irmãos, olha que coisa interessante. Eu praticamente não conhecia o posicionamento do Tríades, principalmente aqui em alguns detalhes, né, minuciosos acerca da Trindade. E olha o que ele diz. Ó, vou pular essa parte aqui que vai falar essa teologia dele. Vamos direto. Ó, Paul Tríades, ele dedica poucas páginas à Trindade, apresentando a não mais como um Deus em três pessoas, mas como o fundamento ou a potência do ser dotado de três princípios: o abismo infinito, o Logos e a vida. Tríades repropõe a doutrina trinitária em chave ontológica, ignorando o ensinamento da Sagrada Escritura. Olha isso, pega esse ponto aqui, ignorando da Sagrada Escritura, dos padres e dos concílios. Não utiliza o conceito de pessoa, refere-se a uma consciência eu particular, pois considera Deus um princípio universal no qual essência, existência, individualidade e participação formam uma só coisa. Quando vai falar sobre pessoa, não quer dizer que está trazendo o conceito de humanidade para Deus, né? A teologia fala isso, só que aqui o Paul Tríades já vê de outra forma. O autor propõe uma verdadeira revisão do dogma trinitário, coloca em xeque até o número de pessoas divinas. Olha isso aqui, mano, que coisa, assim, cada um vai ser o seu ponto de vista. Eu não vou falar porque eu tenho meu ponto de vista em relação ao que eu vi aqui. Mas presta bem atenção nisso aqui e comenta o que está escrito aqui. Ele coloca em xeque até o número de pessoas divinas, afirmando que existe uma tendência a reconhecer 4 pessoas em Deus. Então, como é que se chama a Trindade? O que permitiria distinguir a natureza divina comum às 3 pessoas das 3 pessoas divinas. Outra razão que apontaria para uma 4ª pessoa em Deus é a doutrina católica a respeito da Virgem Maria. O Paul Tríades parece que aponta isso. Segundo Tríades, a devoção à Virgem Maria no catolicismo... então ele quer dizer o quê? Que o Tríades, através do que ele olha na perspectiva católica, ele vê, parece que como se o catolicismo estivesse colocando uma 4ª pessoa. Olha só isso aqui. A devoção à Virgem Maria no catolicismo superou a devoção ao Espírito Santo. Ela seria então equiparada a uma pessoa divina. Isso aqui é o que ele aponta, né, sobre a questão da devoção no catolicismo em relação à Virgem Maria, equiparando realmente as outras 3 pessoas. Ponto de vista do Tríades interessante. Então, assim, cai por terra meu pensamento, que eu pensava realmente que o Tríades olhava dessa forma. Não, então olhando com mais cautela, está vendo aqui a posição dele, como ele vê a questão da devoção católica em relação à Trindade. Aí você tem aqui o Karl Barth. Ó. O teólogo reformado Karl Barth, sob influxo de Hegel, propõe que o termo pessoa seja substituído pela expressão modo de ser. Caso contrário, a teologia trinitária poderia ser entendida em chave triteísta, na medida em que a afirmação de que existe uma única essência divina 3 pessoas significaria aceitar que existem 3 centros de consciência. Para nós não é, né? É uma única consciência. 3 vontades, 3 liberdades, 3 sujeitos capazes de autodenominar-se. Lembrando que quando Jesus diz a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, então significa a vontade do Filho, ela está em total harmonia com a vontade do Pai. Então não tem como se distinguir a vontade de um do outro. Só que assim, esse posicionamento do Karl Barth, ele entende que questão de como pessoas, né? Ele parece que distingue de consciência, né? Propondo o modo de ser, né? Como é que ele coloca aqui. Falando-se de 3 modos de ser em Deus, Barth sublinha fortemente a personalidade de Deus. Ele não pode ser tratado como uma coisa e a unidade divina. Recorda-se que a pluralidade, 3 modos de ser, em Deus não significa um aumento de quantidade. A unidade em Deus incluiria, segundo este autor, a distinção e a ordem das 3 pessoas, modo de ser, ou seja, modos de agir, funções diferentes, não 3 pessoas, para tentar condensar de forma mais fácil a entender que existe apenas um único Deus, né? Então, assim, cada um tem uma sua perspectiva para ver a questão da Trindade, mas é interessante. Você tem aqui o Moltmann, você tem aqui o posicionamento aqui de autores ortodoxos sobre a Trindade, uma obra riquíssima. E para quem não conhece, deixa seu comentário aí, irmão, não conhecia não, tá? E lembrando que eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link da descrição, como você pode adquirir essa obra que você encontra facilmente, tá bom, irmãos? Fica mais essa dica aí, Deus Uno e Trino, uma introdução à teologia trinitária, do João Paulo de Mendonça Dantas, da Cultor de Livros. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.